Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quem reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias com a ajuda de Deus? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Neemias. Alternativa D, Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Neemias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6 versículo 15 e 16. Pergunta 2. Que idade tinha Jacó quando falou com Faraó? Alternativa A, 90 anos. Alternativa B, 130 anos. Alternativa C, 110 anos. Alternativa D, 200 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 130 anos. E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Gênesis capítulo 47 versículo 9. Pergunta 3. Quem a seguir foi escolhido para ser apóstolo no lugar de Judas? Alternativa A, Matias. Alternativa B, Tiago. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Timóteo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Matias. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos capítulo 1 versículo 26. Pergunta 4. Qual filha de Saul quase foi esposa de Davi? Alternativa A, Mical. Alternativa B, Merabe. Alternativa C, Eglá. Alternativa D, Abigail. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Merabe. Por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, sê-me somente filho valoroso, e guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. 1 Samuel capítulo 18 versículo 17 ao 19. Pergunta 5. Sobre qual profecia fala o capítulo 53 do livro de Isaías? Alternativa A, o dilúvio. Alternativa B, o fim dos tempos. Alternativa C, a escravidão na Babilônia. Alternativa D, a primeira vinda de Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, a primeira vinda de Jesus. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53 versículo 5. Pergunta 6. Que mulher abaixo descobriu os pés do futuro marido enquanto ele dormia? Alternativa A, Ruth. Alternativa B, Esther.
Alternativa C, Raquel. Alternativa D, Diná. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Ruth. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele, e deitou-se. Ruth capítulo 3 versículo 7. Pergunta 7. Qual dos homens a seguir Deus levou até um vale de ossos secos? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Ezequiel. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 37 versículo 1 ao 6. Pergunta 8. Qual dos homens abaixo consultou uma necromante de Endor? Alternativa A, Josias. Alternativa B, Saul. Alternativa C, Jonatas. Alternativa D, Abner. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Saul. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela, e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. 1 Samuel capítulo 28 versículo 7 ao 11. Pergunta 9. Quem viu uma escada onde anjos subiam e desciam? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Daniel. Alternativa C, Abraão. Alternativa D, Jacó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis capítulo 28 versículo 10 e 12. Pergunta 10. Que homem a seguir usou raposas para atear fogo na plantação do inimigo? Alternativa A, Acasias. Alternativa B, Jacó. Alternativa C, Sansão. Alternativa D, Saul. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Sansão. E foi Sansão, e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada 2 caudas. E chegou o fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega do trigo, e as vinhas e os olivais.
Juízes capítulo 15 versículo 4 e 5. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.